Para essa anciã, a gente tem uma coreografia que é do Dario Spagna, da Itália. Nós escolhemos essa dança porque ela nos inspira muito, né? Traz a árvore da vida. E hoje eu vou ensinar os passos. Eu estou fazendo uma pequena adaptação na coreografia, quem conhece vai perceber, porque eu coloquei nessa dança, nessa música, um poema, umas palavras que vai trazer também uma inspiração. Vou colocar aqui em cima, aí vocês vão dizer se estão me vendo ali, se estão vendo o meu centro. Deixa eu tirar a cadeira, dá para ver, né? Então, eu vou lá. Essa dança ela tem 7 figuras. Ela é bem... não é complexa, são passos simples. Mas para a gente decorar todas as 7 figuras fica complicado. Então, eu fiz uma adaptação só em uma das figuras, tá? Então, eu vou começar, eu vou explicar rapidamente. A gente começa, está todo mundo me vendo aqui? Eu estou na tela grande? Para mim aqui, eu não estou na tela grande, mas se vocês estiverem vendo, tudo bem. Aí, a gente vai sair com o pé direito em 4 passos e com a mão direita eu vou semear a semente. Então, 1, 2, 3, 4, ponta esquerda. E sai com a esquerda. 1, 2, 3, 4, ponta direita, semeio com a direita. 1, 2, 3, 4, e 1, 2, e 3, e 4. Daqui eu já saio, aqui está a adaptação da dança. Eu vou cruzar uma trança, vou fazer um giro e um balanço em seguida. Trança, uma trança, um giro, finaliza com o balanço. Vou fazer isso 2 vezes, aí eu vou plantar a semente entrando 4, entrando na terra e saindo 4. Vou fazer isso 2 vezes e saio 4. E aí eu já vou germinar. Vou germinar girando em espiral, elevando os braços em 8 tempos. Eu faço isso 4 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vou germinando, circulando em torno do próprio corpo, fazendo aquele movimento da semente quando germina em espiral. Depois do germinar, eu repito a trança. Abre, cruza a frente, cruza atrás, giro e balanço. Depois, eu vou crescer. A semente vai germinar e ela começa a crescer. E a gente dá 3 passinhos e uma paradinha. 1, 2, 3, e vou crescendo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E 1, 2, 3. E o 4 é uma paradinha. Eu faço isso também 2 vezes. E vou crescer. E depois disso, eu vou engrossar o caule, crescer e expandir. Tá? Movimento dos braços, balança, crescendo, a gente finaliza ali. No final da coreografia, a gente vai parar um pouquinho, respirar. Mão esquerda aqui no útero, mão direita no coração. E a gente finaliza uma pequena sintonização que vai estar gravado já junto com a música, tá? Então, a gente só espera terminar essa gravação e podemos iniciar. Alguém quer que eu explique alguma parte? Podemos ir? Vou colocar, então, a gravação. E é assim, soltou o áudio, já saiu os 4 passos com o plantio, com a semeadura, né? A gente já semeia. Eu vou perder um tempinho, porque até eu chegar lá... Lembre-se que dentro de você está um lugar sagrado. Agora pense em você como se fosse uma semente dura e firme, uma semente que guarda um enorme poder, um poder latente.
Coloque-se na terra para que possa germinar em sua verdadeira essência. É necessário colocar essa semente em terra fértil, em terra úmida e nutritiva, onde possamos olhar por algum tempo para dentro de nós. Conforme você vai se libertando, sinta a resistência que a terra faz sobre você e a força que você tem que fazer para encontrar e desbravar o seu caminho. Você reconhece a necessidade de manifestar a coragem para avançar e deixar o conforto cômodo deste abraço. Que cada um se lembre que o lugar mais sagrado está em seu interior. O mais sagrado dos lugares é um terreno pronto a receber, a germinar, a florescer, a frutificar. O mais sagrado dos lugares é o nosso coração. E você avança com coragem e determinação, até que você chega fora da terra e tudo à sua volta lhe encanta. O céu azul, o sol brilhante, os pássaros que voam, a leve brisa que passa por entre as árvores. E então você começa uma fase de transformação. Engrosse seu caule, consolida suas propostas, lança teus galhos em direção ao sol e faz brotar viçosas folhas, verdadeiras promessas de vida. Crie em torno de si uma aura de beleza, uma aura de paz, uma aura de determinação. Respire profundamente. Você pode continuar com seus olhos ainda fechados. Sinta o seu corpo. Sinta a sua respiração. Da semente à árvore, a força da vida manifestada em diferentes fases. Que possamos reconhecer cada momento e trazer nossa presença, consciência e ação. A vida é movimento, é dança, e a primavera vem nos lembrar da capacidade que temos de brotar, renovar, renascer e florir. Que perfumados ventos nos cheguem e penetrem nossos pulmões e abram as janelas da nossa alma. A graça é infinita e o amor é invencível. A Mãe. É isso. Boa noite a todos. Tenhamos uma linda noite. Gratidão. Gratidão, Nara. Linda a música. Eu tirei essa mãe, né? Essa anciã, aquela vez, a Tecelã, né? O conto da Tecelã. É bem interessante. Bom, gente, então, Marieta, vou tentar aí. Cadê a Marieta, gente? Estou aqui, Cristina, pode compartilhar. Outro Só dia Nara descompartilha o áudio aí, por favor. Tá. Nara descompartilha o áudio. Então, talvez a Ingrid, que eu sei que não é da dança, mas eu acho que as demais pessoas assim são ligadas à dança. Essa proposta de hoje é um olhar da dança sagrada, não só dança circular sagrada, mas da dança sagrada, e que também o Bernard Vosin ele fez algumas peças, né, lá em Findhorn. Eu não sei se alguém aqui já participou das filmagens com a Gabriele, eu participei das duas,
E para você poder fazer um trabalho, contar uma história, ter um fio condutor, não é só pegar uma história e colocar a dança dentro. Então, são muitas variações, são muitos questionamentos, são muitas possibilidades que a gente tem que olhar para poder fazer um trabalho desse. Então, nada melhor que Dionísio para nos mostrar isso aí. E também a questão do teatro, né? Porque quando você vai procurar onde a dança está inserida, ela está inserida nas artes cênicas, que é a dança, o teatro e hoje também engloba o circo. Então, por quê? Né? Tem gente que fala, por que a dança está junto com a arte cênica? E hoje vocês vão entender um pouquinho melhor por quê, né? Porque ainda hoje ela está assim. Então, eu vou passar aí para vocês, é um pouquinho longo, depois a Marinês vai entrar e vai falar algumas coisas também. Ai, deixa eu voltar aqui. Espera só um instantinho. Tem que voltar no início. Isso. Compartilhar. Eu não sei. Apareceu? Agora sim. Marieta? Como é que Oi. passa daquela forma? Onde que eu tenho que apertar aqui para passar os slides? Se você... É que o Zoom às vezes complica isso. Embaixo, logo embaixo aqui, tem uns 67%, você tá vendo? Embaixo, do lado direito. Sim. Do ladinho dele parece com a taça. Sim. Aqui você coloca a tela maior, mas às vezes você aperta e não acontece nada. Então, se você quiser continuar desse jeito aqui, você pode aumentar. Apareceu. Pra gente, não. Pelo menos Não? pra mim, não. Continua do mesmo jeito. Nossa, então como é que eu saio disso agora? Você pode descompartilhar de novo ou apertar em uma setinha de voltar. Mas veja se você você apertando a setinha para frente, se ele muda. Faz como se você estivesse mudando de. Estou mudando. Apareceu? Slide. Não. Então Nada? realmente não. Tá só no primeiro. Escola, você vê você. Então tem que voltar. Então você descompartilha e começa de novo. E é melhor deixar assim. É só você aumentar um pouquinho a porcentagem do que a gente está visualizando. Porque Melhorou? Tá bom, dá para acompanhar. Deu para... Sim, dá para acompanhar. Se você quiser aumentar um pouquinho mais, vem nesse... Isso, tá ótimo. E aí você vai apertando do lado esquerdo aqui neles para eles aparecerem. Em cima do slide. Tá. Bom, gente, então, nosso tema de hoje são danças performatizadas e ritualística, de tirambo, ritos pré-históricos e ritos agrários. Olha, eu me esforcei muito para poder fazer o mais assim lógico possível, mas são muitas coisas entremeadas, né? Vocês vão perceber. Bom, então, eu tenho que sair daqui, que eu não estou nem eu estou enxergando. Pronto. Então, isso é uma fala do Junito Brandão, onde ele diz: os devotos, após a dança vertiginosa, caíam desfalecidos. Acreditavam sair de si pelo êxtase, o que implicava um mergulho de Dionísio em seu adorador através do entusiasmo. O homem simples, mortal, antropos, isso quer dizer a humanidade, tá? Comungado com a imortalidade, tornar-se Aner. Aner é o homem comum, ou o herói. Um varão que ultrapassava o metron,
à medida de cada um. Transformava-se em Hipócrates, aquele que responde em êxtase e entusiasmo, a saber, o ator. Então, nosso conteúdo de hoje são as danças e performances. Meu Deus. Danças e performances, danças e ritos ditirambos, ritos pré-históricos, ritos agrários e festa sagrada, ritual em honra de Dionísio. O objetivo, eu acho que está muito grande, eu não estou conseguindo enxergar tudo. Objetivo geral: explorar os rudimentos das danças ritualísticas e performáticas, ao mesmo tempo em que aborda o aspecto do ditirambo, assim como os rituais agrários, que reatualizam e vivificam rituais pré-históricos, na contemporaneidade, os quais revivem o simbolismo, o imaginário e ressignificam os mitos arcaicos na atualidade. O objetivo específico é refazer o caminho de Dionísio na antiguidade, investigar o que distinguimos como sagrado, o sagrado dionisíaco, que vai além dos limites abalizados pelo moderado Apolo, e refletir sobre o imaginário da criação e suas diversas expressões, fundamentando-se na mitologia, no simbolismo, nos rituais e na arte como pressupostos da sua sobrevivência na Grécia clássica. Então, dança sagrada e performance cultural. Eu não sei se vocês estão acostumados com esse termo de performance cultural, é um termo que está bastante em voga. Aqui, há muitos anos atrás, a gente conhecia como happening. A gente fazia algumas coisas e falava que era um happening, né? Então, dentro dessa sobrevivência que está camuflada, né? Então, tem muitas coisas camufladas no mito de Dionísio, que nós já vimos nas aulas anteriores, toda a sua história, a história dos nascimentos, todas as suas tragédias, né? E nesses fragmentos é importante reconhecer esses elementos fundantes, que têm característica na sua simbologia, nos eventos e nas práticas de dança sagrada. Então, nas danças, sempre que nós fazemos as danças em espiral, as danças... Tem alguém com o microfone aberto, gente. As danças com alguns saltos, algumas coisas um pouquinho caóticas, elas têm esse resíduo dionisíaco, né? Então, isso aí, essas questões estão sendo decodificadas e lidas por meio da concepção de performance cultural. E tem uma ênfase na teatralidade. Ela vai se solidificar em formas estabelecidas no corpo e sua circulação em espaços liminares. Também as manifestações culturais lúdicas, como o conto, a canção, o rito e a dança. E é indispensável uma forma. Na dança, a gente trabalha muito com a questão da forma, que é o que a Nani tem trazido muito. A Gabriele sempre falou que se não tem forma, não tem conteúdo. Então, a importância da forma, por isso a gente dança em círculo, por isso a gente tem sempre uma forma dentro desse trabalho. Então, essas formas também estão estabelecidas no nosso corpo e onde a gente circula dentro disso aí. O que é a performance cultural? Ela compreende determinadas características da união de averiguações no campo das artes, do viver e do fazer humano. Então, tudo que está ligado à arte, com a vida e com o que o homem faz. E analisa também essa forma expressiva de movimentos estéticos simbólicos. E esses movimentos eles vão ser interpretados culturalmente.
né? É uma coisa que a gente fala da simbologia, como é que a gente percebe a simbologia. Então, a gente tem que perceber dentro da cultura, como é que isso é interpretado culturalmente. E esse termo ele vem de uma origem francesa, que os Estados Unidos importou, e, em meados do século XX, começou a ser assim, uma vanguarda, é o que eu falei do happening para vocês. Né? Lá era usado, antes do termo performance, era usado happening. Então, ele também tem marcas identitárias, quer dizer, tem uma identidade. E essa é uma matriz interpretativa desse entendimento que vai se ampliar. Então, a antropologia, com o Victor Turner e o dramaturgo Schechner, eles assim referem a esse ponto de vista transdisciplinar, né? E também tem os significados simbólicos de ocorrências performáticas, que eles são do campo artístico e antropológico. Eu tive uma aula uma vez, o pessoal da França, muito interessante, um trabalho maravilhoso sobre Dionísio e Ariadne, coisas assim incríveis dentro da performance. Então, quando eu vou interpretar alguma coisa, eu vou nesses significados de ocorrências performáticas, né? Então, é o campo artístico, é o campo antropológico para a gente poder trabalhar. E a performance, é um conjunto de manifestações culturais que transcende a teatralidade, quer dizer, está além da teatralidade. Aí Paul Zumthor, o que é que ele diz? Na performance, eu diria que ela é o saber ser. É um saber que implica e comanda uma presença e uma conduta, um dasein, comportando coordenadas espaço-temporais e fisiopsíquicas, concretas, uma ordem de valores encarnadas em um corpo vivo, quer dizer, a forma, o dasein, a forma de ser no mundo. Então, essa coordenada, a performance, daí, como é que eu sou no mundo, como é que eu me expresso no mundo, e como eu me expresso artisticamente. Também o drama social é uma linguagem artística de um comportamento expressivo. E essa relação de performatividade, ela se configura nesse jogo, o eu e o outro. Né? E aí tudo começa o teatro. O teatro também tem esse olhar do eu e o do outro. Né? Então, nesses primeiros estudos, essa representação do eu estava na vida cotidiana. E a performance cultural, ela abrange essa existência desse instinto teatral humano, que vai interpretar esse drama da vida. Né? Então, arte e performance e vida não tem distinção. A vida é um teatro, né? Shakespeare falava muito essas coisas. Então, esse teatro da vida, os dramas, né? Quem não fala da pessoa, né? Principalmente a pessoa de muito mimimi, ai, que drama, está fazendo drama, né? Então, é muito comum a gente ver a pessoa fazer drama. Então, são esses estudos, né, que a gente, às vezes, está fazendo um teatro meio mal feito, né? Mas é um teatro, não deixa de ser uma performance. Né? E esses atos performáticos são inerentes à condição. Ele tem um princípio, e não precisa ter consciência. Muitas vezes não existe consciência, porque não é um campo definido e acabado. Então, ele está sempre em construção. Então, esse drama, ele vai se construindo. Quando você pega uma pessoa assim que reclama muito da vida, você vai vendo o teatro que ela faz. Ela está sempre construindo um drama, uma nova história. Né? Então, você também pode construir isso de outra forma. Né? Você pode pegar um tema, pode pegar uma história e construir, como o Bernard fez, como o Gabriele faz, Nanny Klock também fez algumas coisas assim, mas a Gabriele e o Bernard, eles trabalhavam com um pouquinho mais de profundidade nesse sentido de ter uma história mais fundamentada. Né?
Então, essa manifestação de imagens míticas, existe uma trama subjetiva desses gestos performativos. Isso aí vai revelar um jogo cênico. Existe um jogo cênico. A gente tem, o corpo fala, né? O Pierre Weil tem esse livro, e são gestos, né? A gente percebe, é um jogo, a vida é um jogo cênico. Então, essa virtualidade da gestualidade na comunicação da linguagem. Como é que eu me comunico com a gestualidade? Né? Como é que é uma coisa assim que, às vezes, eu nem percebo o que o meu corpo está dizendo? Então, isso aí forma e consciência do ato performatizado pelo dançarino. Então, quando eu estou no teatro, quando eu estou numa dança, isso aí é um ato performatizado. Eu não estou fazendo sem ter consciência do que eu estou fazendo, né? A não ser que seja um ritual. Mas, assim, quando eu estou fazendo uma dança, quando eu estou participando de um trabalho cênico, eu tenho a consciência do ato, eu tenho que entender a forma. Isso aí é uma impressão visual de quem executa o gesto, que ele é apenas uma abstração do real. Ele não é o real, eu abstraio o real, mas ele não é o real. Aí vem a Langer, né? Eu vou ler, mas se vocês quiserem ler, eu acho bem interessante. Cada dançarino vê a dança suficientemente para permitir que sua imaginação a aprenda como um todo. E com sua sensação do próprio corpo, compreende as formas gestuais, que são elementos básicos, nelas entretecidos. Não pode ver sua própria forma como tal, mas conhece sua aparência. As linhas descritas por seu corpo estão implícitas nas mudanças de sua visão. Mesmo que esteja dançando só, e são garantidas pelo jogo ritmo de seus músculos, a liberdade com que seus impulsos se consomem em movimento, completos e intencionados. Ele vê o mundo em que seu corpo dança, e essa é a ilusão primária do seu trabalho. Nesse reino fechado, ele desenvolve suas ideias. Então, qual a sensação que o corpo traz nessas formas gestuais? Isso aí são elementos básicos, aquilo que está tecido. Né? Como é que entende essa aparência? Como é que ele entende esse jogo rítmico? Como é que o músculo trabalha? Então, isso ele vai dizer aquilo que é pedido. Então, como no caso, quando eu faço uma dança para uma divindade, eu tenho que estar bem próximo de como eu vejo o mundo em que meu corpo dança. Como é todo essa entorragem, como é que é tudo em volta de onde eu estou dançando, como é que essa ideia, como é que o espaço em que eu vou dançar. O que pede? Né? Essas linhas do corpo, elas mostram o que eu estou querendo dizer. Não é uma coisa jogada. Então, a performance cultural e a reconstrução da memória é uma noção de presença. Esse discurso, ele possibilita a expressão da forma. Então, aquilo que eu estou falando, eu vou expressar com uma forma. Isso aí vai ampliar aquilo que é rememorado e evocado pelo potencial cognitivo, que revive aquilo que vai ser, que vai acontecer. Então, o que é o potencial cognitivo? Como é que eu penso? Né? Como é que eu uno? Como é que eu junto tudo isso? Como é que eu elaboro isso aí? Né? Como algo novo, com novos significados, eles trazem significados e evocam a memória afetiva. Aquilo que emerge do cotidiano. Como é que eu noto isso aí? Como é que eu tenho essa noção? É algo muito imbricado. Eu tenho que sentir, eu tenho que refletir, eu tenho que trazer para o meu corpo essa presença.
E quando eu vou ler esse ato performativo, eu dou um novo significado, porque a performance nunca vai ser a mesma. Ela reitera e dinamiza o ato da teatralidade. É aquilo que vai ser transmitido, tem uma intenção, promove e modifica o conhecimento. Como é que eu vou ler esse ato? Como é que eu vou ler essa noção de presença? Você quer falar alguma coisa, Bebete? Não. Tá. Está muito legal. Quais são os princípios que norteiam a proposta inicial? Então, primeiro, eu tenho elementos do acaso, né? Que eles não são controlados, porque são fenômenos artísticos, cultural. Esse elemento não vai controlar a leitura do espectador. Então, cada espectador vai sentir de uma forma. Eu me lembro, eu participo. Olha, quem vai em grandes rituais dizem que eu nunca fui no Círio de Nazaré em Belém, mas dizem que as pessoas elas entram naquele ritual. Por quê? Porque aquilo é uma performance cultural ligada a uma religiosidade, tem a divindade, tem a corda, tem tudo aquilo, tem várias tradições, né? E não tem como controlar, e cada pessoa faz uma leitura. Uma vez eu assisti aquele grupo da Bahia fazendo sobre os orixás. Gente, eu me transportei. Né? Eu fico mexida, muito mexida, porque a gente entra naquilo ali. Então, quando a performance ela tem essa verdade, a gente entra. Pode falar, Bebete. Isso é uma coisa impressionante. E assim, o que eu queria trazer é que muito antes de eu ser espírita, eu comecei a dançar, dança circular. E o lugar que eu mais tenho e tive na minha vida, vivência mediúnica, foi na roda. É como se eu tivesse em constante déjà vu ali, sabe? Eu entrava assim, gente, mas isso faz parte de mim, isso aqui sou eu já tive aqui. E uma coisa impressionante, assim. E a conexão espiritual que me remete ao círculo é muito forte mesmo. Tanto que se eu tiver que dançar por dançar, eu nem danço. Porque para mim tem muito significado. E isso que você está trazendo, o Cris, é uma vivência de subjetividade muito profunda. As pessoas nem sempre se dão conta disso. Por quê? Porque muitas vezes ficam mais preocupadas em acertar o passo, em saber, em fazer uma performance bonita, do que em experimentar e se lançar naquela proposta de uma forma assim mais inteira, né? Não é uma crítica a ninguém, eu acho que cada um tem uma limitação e sabe de si. Mas seria o ideal isso, né? Que as pessoas entrassem na roda com essa disposição de vivenciar tudo. Não é uma performance estética, né, Bebete? Não e às vezes as pessoas querem dar uma performance estética e não é, daí ela não entra, né, na história. Tanto que eu me recuso, eu já tenho 15 anos de focalização, eu me nego a apresentar a dança circular, não é para isso. Na minha cabeça, não. Tem várias situações e todas eu acho que são válidas, né? Porque cada um vai para a dança, tem um propósito, né? E às vezes, dependendo... o que é importante, né? A questão da máscara também. Né? Então, ela já vem de antigos rituais autóctones, né? De grupos assim muito primitivos, né? E vai reatualizar como elemento do acaso. Então, é muito importante, nós fizemos um trabalho com a Gabriele sobre o xamã da Sibéria, onde nós construímos as máscaras, a Patrícia Praz estava junto com a gente. Então, é muito interessante quando a gente entra com a máscara na dança. Então, tem muitas coisas importantes, mas nem todo mundo, Bebete, está a fim de entrar nessa profundidade, que ela mexe demais. Eu, para mim, só tenho esse sentido, cada um sabe de si, mas
Para mim é por aí. Então, como esses elementos dramáticos ou rituais eles estão inseridos, né? Eles dialogam com os participantes. É o intuito da criação de um poder virtual, né? Aquele poder que não é mágico, né? Você não tem como mensurar, como pegar. E vai romper com esses vínculos, com essa realidade objetiva. É o que você falou da subjetividade. E vai criar a possibilidade de entrada no reino onde operam forças ilusórias. Então, é isso que é o pulo do gato dentro da dança, que você percebe ou não. Uhum. Entendeu? Como é que eu vou dialogar, né, com os participantes? Não é aquela coisa de autoajuda, não é aquela coisa legal, não. Existe algo muito além disso aí. A Nani trabalha muito bem essas coisas, né? Então, a dança sagrada, vamos lá para a dança sagrada. No período neolítico, a dança tinha essa relação com o outro e com a natureza, e ela era considerada sagrada, tudo era considerado sagrado, era a religião da deusa mãe. Então, nós vimos, eu já passei, acho que foi na primeira aula, sobre o Anel de Minos, né? Também Palácio de Knossos, né? Que são as artes do período neolítico, as mulheres dançando em torno de árvores, nos sarcófagos, né? Performando cortejos fúnebres, né? Então, tudo isso, o sagrado, ele vem do período neolítico. E Creta aprimora essa gesta sagrada e ritualiza na liturgia do seu cosmo sagrado. O que era o cosmo sagrado de Creta? Era o cosmo feminino, era o reino da deusa mãe. Então, tinha tudo ali. Né? Então, essa estética era considerada arte sagrada, que os cultos eram para a deusa mãe. Mas aí o que acontece, né? Essa gesta desse período ela é reportada aos mitos e deuses que inspiravam. E as características principais eram os gestos simbólicos. Então, a postura orante, né? Forma de adoração, mão uma para cima, outra para baixo. Então, nós não tínhamos tanta coisa, era um gesto, é a gestualidade na dança, né? Então, e outros gestos foram também incorporados, porque eles foram encontrados nos registros arqueológicos, e muitos parecidos com a civilização egípcia, com aí o que falou sobre a celta. Então, nós temos que buscar na arqueologia esses movimentos para entender essas gestas das divindades. Aí está a base. Né? E aí, na Hélade, que é a Grécia continental? Então, por quê? O que aconteceu? A deusa mãe teve todo aquele processo, ela cai, né? Ela deixa de ser o poder máximo, e isso já era previsto, mas para Atenas, para o continente, vão os sacerdotes e sacerdotisas de Creta. Então, a religião da Grécia continental, da Hélade, de Atena, ela é sustentada, ela é criada, ela é embasada na religiosidade de Creta, né? Então, essa essência era religiosa e era considerada uma comunicação com os deuses. E as suas principais características eram a ordem e o ritmo, conforme era ensinado pelas divindades. E esse povo grego, dançava para honrar os deuses, era celebração festiva, ritual, mistério sagrado. Então, esses mistérios eles foram sendo construídos, mas todos com base na religião cretense, na deusa mãe. Né? Então, o Paul Boursier ele fala que a orquéstica, né, é a criação direta da música com seus aspectos trinários. O que é orquéstica? Era poesia, música e movimento. E musique é o coro dos trágicos, né? A música era o coro dos trágicos. Então, a dança sagrada ela é coral, é dança coral. Ela vem dessa origem aqui. Bernard Vosin gostava muito da Grécia. Muito, ele se inspirou muito na Grécia. Então,
a Grécia era o berço da arte no Ocidente. E qual era o imaginário do povo grego? Tinha muitos mitos, né, narrativas, as recitações, tudo sobre divindade, né? As musas, né, os cantos das musas davam esse caráter sagrado a uma arte. Eu me lembro da Gabriele falar, eu não sei se eu já falei aqui para vocês, mas que Apolo domesticou as musas, né? Pensa, né? Então, quem eram as musas, né? Eram as deusas assim livres da natureza, né? Porque tudo era sagrado na época da deusa mãe. Daí o Apolo foi e organizou. Então, esse legado ele vem de muitas obras, né, que vão mostrar como essa dança foi importante para o povo. E na literatura a gente assim encontra, sabe, a gente não encontra muita coisa escrita, né? Isso então é muito difícil a gente poder descrever a dança. Muito pouca coisa a gente consegue escrever. A gente imagina, a gente acredita que seja daquela. Então, com muito estudo, eu sigo muitos estudos da Gabriele, porque ela é nessa área, ela é a maior pesquisadora do mundo, né? Então, acho que ela sabe bem o que ela fala. Então, mas lógico, não é o imaginário dela, é a concepção dela, porque a gente não tem nada escrito. Nem na Bíblia a gente encontra alguma coisa escrita. É salto, é isso, é aquilo, né? E no cosmo olímpico, cada divindade tinha sua dança para que o homem se comunicasse. Então, por isso, essa prática ritualística era muito importante e o gesto era muito importante. Então, nós temos que entender como era essa divindade, a gente olhar em vasos, fazer estudos e ver, imaginar, né, como era essa dança, porque a gente não tem, a gente são só fragmentos. Então, como é que a dança, essa linguagem, foi para as outras esferas? Quando, no momento primitivo, todos dançavam, todos estavam na dança. Não tinha essa história de ter um dançando e o outro não dançando, todos dançavam, né? E essas danças, elas com as raízes pré-históricas, elas estão sendo recuperadas e utilizadas na pedagogia da dança sagrada, da contemporaneidade, que elas vão trazer para a consciência mítica uma realidade simbólica que evoca a sua ancestralidade, não a simples construção de danças espetacularizadas. Gente, então tem muita diferença. O que é uma dança de espetáculo e o que é uma dança sagrada? A dança sagrada tem a gesta da divindade, né? Vai evocar a ancestralidade. Agora, uma dança espetacularizada é uma dança que eu vou compor para ter uma beleza estética que vai gostar, com uma música que vai gostar. É diferente de uma dança sagrada. E, às vezes, a confusão é porque a gente coloca tudo no mesmo balaio, né? Tudo é sagrado. Então, dança e rito, né? A arte e a religião. Na Grécia Antiga, era tudo junto. Era uma realidade, ela tinha essa arte, ela tinha essa dimensão mágica e imagética. E encantamento, né? Porque tinha essa relação com o mito. E revelava o que estava submerso e camuflado nos fragmentos da cultura. A gente não via assim, tinha que entender o que estava além disso que era mostrado. E na arte religiosa, né, já são imagens com estruturas de narrativa dos contos, formas de movimento, de nosso interesse em danças de roda europeia. Então, nós vamos buscar nas danças europeias, né, esses gestos rituais das tradições cristãs da oração do coração. Então, a tradição cristã, ela até acho que o século IV depois de Cristo, ela ainda tinha muito essas danças rituais, né? Dança sagrada. E depois ela negou, tem toda aquela história de concílio, né? Então, o que é o rito?
ele constitui algo que ultrapassa e transcreve o real e possui uma configuração formal de um fim em si mesmo. Então, gente, o rito, nós temos um rito que eu acho que a maioria deve conhecer, que é o rito da missa cristã. A igreja criou vários ritos, vários rituais. Então, qual o momento máximo de um rito de uma missa? É a consagração da hóstia. É o corpo, é o vinho, é o corpo de Deus, é o vinho. Então, isso é um rito, é uma configuração formal que tem uma finalidade. Não deixa de ser um teatro. Desculpa se alguém assim for muito católico e achar, mas é um teatro. Que é um teatro que a alma está manifestando, muito bem construído. E esse teatro cristão de catequese, ele foi embasado nos rituais que eles chamam de rituais pagãos. Eles utilizavam do paganismo e eles construíram todo esse ritual. Então, é a manifestação da alma, as funções mágicas, que vai se convergir numa dimensão estética. Isso, uma comunicação entre ator e espectador. Quem que é o ator? É o padre, ou o pastor, ou o pai de santo. Quem que é o espectador? É a plateia, é quem está ali. Então, por isso que eu falo, tem missa que eu só vou em missa que eu gosto do padre, porque tem missa que é muito chata. Desculpa falar assim, mas não existe essa comunicação simbólica, que ela é dura, ela é fria, e é onde as igrejas evangélicas estão ganhando terreno. Eu não sei se eles são melhor preparados, eu não sei o que é, se a igreja tinha poder e deixou de lado alguma coisa. Mas se não tiver isso aí, o rito é vazio. Eu, pelo menos, acho isso. E é um relacionamento com os deuses, para que eles influem em favor dos humanos. Não há representação no rito. Ele tem que ser verdadeiro. Quem está fazendo essa mediação precisa ter essa verdade. E isso aí é o mistério de todas as religiões, gente. É um mistério. Só que nem todos fazem essa representação tão, diria, não sei, tão bem ou tão profunda, se conectam de uma forma tão profunda. Mas tem gente que conecta muito bem isso em várias religiões. Eu, quando estudava lá ciência da religião, a gente frequentava vários cultos diferentes. E a gente podia perceber. Quando você vai num culto de candomblé, eu conheço um pai de santo, ele fazia o santo descer rapidinho, era uma coisa assim, rápida, sabe? Ele não enrolava, não. Ele tinha um canal direto. Então, a gente vai numa igreja, a gente vai numa missa, a gente vai num rito que a gente quer alguma bênção, de preferência bênção. Rito e ritual. O Silva foi meu orientador do doutorado, Ele diz que o rito não tem necessariamente espectador, ou seja, o rito não importa o espectador. O ritual não tem a oposição em que protagonista e antagonista se enfrentam e transmite esse enfrentamento para o espectador. O religioso, o padre, o pai de santo, ele não fica lá enfrentando a divindade. E ele está ali. Se tem espectador, se tem uma pessoa, se não tem ninguém, ele está rezando a missa dele. Ele está fazendo o rito. E não existe essa oposição. Não existe protagonista, antagonista. Então, ele está fazendo esse trabalho dele. Bom, e esse rito e o relacionamento com os deuses é o que o Silva fala. E é isso que vai fazê-lo participar do nascimento do teatro. Mas se o teatro é uma representação e espetáculo, onde o ator troca energia com o espectador, ele é bem posterior ao nascimento do rito. Então, o rito é anterior ao teatro. Então, o teatro se aproveita
é o que eu falei, o teatro cristão de catequese. Como é que eles iam catequizar os povos que eles estavam dominando? Tinha que ter um teatro, né? Então, eles faziam essas festas, Semana Santa, Natal, tudo isso é um teatro. Tudo isso é um teatro. Mas é um teatro religioso, que foi criado. A gente já sabe que Jesus não nasceu em março e morreu em abril. Isso aí tem que ver com a roda do ano. Mas a gente é fé, é diferente. Ciência é diferente de fé. Então, se a gente tem fé, a gente vai e faz o ritual. Por quê? Ele não é, ele é atemporal. Né? Ele não é, foi assim. Não, não vamos discutir isso. Se eu acredito que se eu tenho fé, eu acredito naquilo. Agora, se eu não tenho, eu vou ficar discutindo alguma coisa que não é necessário discutir. Então, nós temos os ritos de encantamento, né, que eles narram o equivalente ao significado do mito nas suas formas e na própria concepção dos atos e crenças que evocam esses elementos. Então, quando eu vou, por exemplo, para um candomblé, que eu vou para uma festa de santo, tudo é evocado dentro daquele orixá, até a comida. No final, finaliza-se, como na igreja a gente tem a partilha, né? No final de alguma coisa, no mosteiro a gente levava bolo, levava alguma coisa para compartilhar, para fazer esse momento, né? No candomblé tem a comida do santo e depois tem o jantar. Os Hare Krishna, eles têm a prachada, né? Então, são ritos de encantamento que você faz para uma divindade. E até hoje isso é muito atual. Não sei se alguém aqui já foi em ritual de Hare Krishna, se conhece. Lembra muito Dionísio. Quando eles saem em Londres, assim, é muito forte. Eles saem na rua cantando e dançando e distribuindo comida, gente, é o máximo, sabe? Aqui no Brasil é pouco, lá eles são mais assim atuantes, né? E os rituais religiosos? Não é uma simples comemoração, e vai representar a reatualização, o ato de tornar atual de novo um evento sagrado que teve lugar no passado mítico. Então, a Semana Santa é um grande exemplo disso. Eu não estou comemorando só o nascimento, a morte e o renascimento, né? Eu estou reatualizando um evento sagrado que teve um lugar no passado mítico. Se aconteceu, a gente não sabe. Né? Ninguém, não sei se tem alguma prova, mas a gente acredita, né? Quem tem fé acredita. E aí já é uma questão pessoal. Então, os ritos pré-históricos, né? Esse ser humano ele precisava compreender o mundo e permanecer em harmonia com ele. E, para isso, ele tinha que conhecer mito, participar de ritual e integrar os símbolos tradicionais. Então, a gente vê nas cavernas. Eu acho que eu já passei foto disso, slide disso, dos ritos nas cavernas, né? Onde eles desenhavam aquilo. A gente não sabe que desenho é aquele, mas a gente vê que eles estão fazendo ritual, eles estão às vezes com a cabeça, com máscara, estão com tudo. Por quê? Eles tinham que entender que mito que era aquilo ali. Eles tinham que participar do ritual. Era o único vínculo que eles tinham, porque eles não sabiam como é que as coisas aconteciam. Então, aí vem os ritos agrários, né? E a gente começa com Apolo. Né? Ele era o filho de Zeus, né? O filho dileto de Zeus, era o deus da luz, né? E era a ordem, ele personificava a ordem, né? E ele nasceu em Delos, e de lá o seu culto veio, uma ilha que tem ali perto de Naxos, né? E esse culto ele se espalhou por toda a Grécia. Então, foi o início do cosmo olímpico. E o seu principal santuário era Delfos, que ali eles colocaram a mulher como a pitonisa, mataram a serpente, não mataram nada, estava lá embaixo, né? E fala, conhece-te a ti mesmo. Na entrada de Delfos tem a questão do lema do renascimento espiritual. E ele mantinha
os costumes e a medida de cada um, que chama de métron. Lembra que no início foi dito sobre métron? Essa medida, essa ordem, eu não posso passar da medida. Quando eu passo da medida, eu estou transgredindo uma ordem espiritual, uma ordem cósmica, isso dentro da concepção do cosmo olímpico grego, né? Então, ele também representava as forças da renovação da natureza. E olha que interessante, também os seus altares, eles tinham chifres de cabra, só que eles giravam em direção à esquerda e falavam da renovação da primavera, que vinha depois do caos do inverno. Então, ele vinha trazendo a luz, ele vinha trazendo as bênçãos, ele vinha trazendo comida, e por isso as pessoas estavam sempre nesse ritual. Aí a Gabriele diz, segundo o mito, Apolo, entre dezembro e fevereiro, deixava seu santuário em Delfos, para se retirar nas terras lendárias dos hiperbóreos, que na ideia dos gregos era um povo feliz do extremo norte, onde era sempre dia e reinava uma eterna primavera. Durante esse período, o oráculo se emudecia e não soavam mais hinos em honra ao Deus. Ao invés disso, celebravam festa para Dionísio, o deus da vida plena, da embriaguez, cujo templo era partilhado com Apolo. Imagina, né? Então, era o caos e a ordem, que se alternavam nos ciclos da natureza. Isso aí aparecia nas narrativas míticas de Homero, onde os dois eram venerados e cultivados pelos gregos. E os gregos encontravam, né, outra forma de ritualizar os ritos agrários, que era o drama dessa alternância da natureza. Nós temos hoje aqui também, né? Quando a gente fala em inverno, né, dos ritos de inverno, a gente vem com os ritos da morte, né? Só que aqui, como está trocado, então a gente fala do Solen, né? Quando o sol está a pino, na realidade o Solen para a gente seria 1º de maio. Então, 1º de maio começariam os ritos do inverno, né? Os ritos que estariam dentro da terra. E a Gabriele continua falando, a oposição entre Dionísio, o deus da opressão e dos sentidos, e Apolo, Hélio, o deus da luz, dissolveu-se mais tarde, transformando-se em tolerância mútua, conforme foi simbolizado na apresentação das imagens de ambos os deuses no templo de Delfos. Então, os dois estavam lá em Delfos, né? E aí eles conseguiram, assim, conviver harmonicamente. Então, a música e a dança, como eles são performatizados em atos ritualísticos, e os dois, ambos foram venerados, né, cultivados pelos gregos. E na Grécia Antiga, essa origem ritualística está no teatro, porque isso começa na feitura do vinho, que eles passaram a viver mais emoções, né? Que anteriormente eram vivenciados em fiéis e os deuses. Era uma festa do trabalho. As pessoas pisavam o vinho, estavam ali pisando, daí eles saíam com falo, andando. No próximo encontro eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, era um ritual laboral, não nasceu como ritual. Nasceu como uma festa onde estava sendo feito a festa da vindima, onde o vinho era feito, né? E depois transformou no ritual. E esse culto deu origem à tragédia. E o que o Junito fala, ninguém pôde, até hoje, explicar a gênese do trágico sem passar pelo elemento satírico. O rito adquire uma dimensão de teatro quando a tragédia e a comédia dialogam entre si e se distanciam da consciência da coletividade em busca de favorecimentos divinos e passa, nessa perspectiva, a ser a expressão de uma sensibilidade estética e catártica entre público e atores. Então, é muito comum a gente falar, seria cômico se não fosse trágico.
quando a gente consegue olhar para as coisas, para as situações que a gente vivencia, em qualquer lugar, nas nossas situações, nas nossas questões afetivas, de amizade, política, ideológicas, tudo isso, quando a gente consegue olhar e ver, a gente muitas vezes fala, né? Seria cômico se não fosse trágica essa situação que a gente vive, porque, né, é só a gente ter consciência e ter assim abertura para ver as coisas de uma forma mais consciente, com menos paixão, né? Porque às vezes a gente vê as coisas com muita paixão. Então, esses rituais eles estão nas literaturas antigas. E também existem sacrifícios, né? Que tem classes específicas dessa simbologia, também com sacrifício simbólico, factual, que nasce nessa relação do vocábulo trágico que se insere no teatro. Então, o sacrifício ele é bem antigo e tem algumas coisas que eu me lembrei do... Já eu vou passar, já eu falo, peraí. Aí o sacrifício do bode sagrado, né? O Junito, mais uma vez. Outros acham que tragédia é assim denominada porque se sacrificava um bode a Dionísio, bode sagrado, que era o próprio Deus. No início de suas festas, pois, consoante uma lenda muito difundida, uma das últimas metamorfoses de Baco para fugir do Titãs teria sido em bode, que acabou também devorado pelos filhos de Urano e Geia. Devorado pelos Titãs, o deus ressuscita na figura de Tragos Teios, um bode divino. É o bode paciente, o Pármacos, que é imolado para a purificação da polis. Então, é muito comum a gente ver, né? Infelizmente, até hoje, às vezes, a gente vê algum sacrifício humano, né? Isso aí é um pouco de ignorância, mas acontece. Então, o ditirambo, gente, vamos ver se a gente consegue entender o que é o ditirambo. Dentro do culto de Dionísio ele se encontra. É organizado com festas, cânticos, procissões ruidosas e divertidas. Por quê? Porque isso aí começou dessa festa laboral do povo pisar uva. Estava todo mundo inebriado, todo mundo, né, meio um carnaval, né? A gente bebe, sai, né? Lá eles estavam inebriados. Então, esse culto, eles eram muito animados, né? Não era aquela coisa certinha, fechada, né? E o coro vai cantando as histórias do Deus, que eram conhecidas por todos, e não tinha autor. Não tinha diretor para coro, não tinha nada, não tinha ator. Então, era uma demonstração pública para quem quisesse ver, né? Então, isso era o ditirambo. E cantar e dançar os feitos de Dionísio era o renascimento da subjetividade do Deus, ao mesmo tempo em que é reconhecido o seu potencial sagrado, estético e artístico. Então, isso é o ditirambo. Esse movimento que junta dança, coro, canto, conta história, junta tudo isso, né? E com muita alegria. Não tem nada, ninguém toma conta, ninguém é dono de nada. Deixa eu ver aqui, eu passei. Então, ritual de tirambo. Então, dentro do ritual, eram danças compostas de saltos, com sequência constituída por gestualidade e movimentações dramáticas, e tinham os hinos próprios para poder acompanhar. E também o coro de dançarinos, né, quer dizer, a dança coral, eles usavam pele de bode, e a gente encontra Dionísio, né, em Delos, tem um afresco, acho que eu coloquei aí anteriormente, ele com a pele de bode, que é a ressurreição do deus bode. E era muito abundante essa pantomima, né? Então, essa interpretação com pele de bode era a afirmação de Dionísio como uma figura animal e a possibilidade de encarnar o espírito do Deus para incorporar a divindade e seu poder mágico.
Então, é isso aí que me lembra um pouquinho, né? Os indígenas, os tupinambás, né? Só que, no caso, eles comiam as pessoas, né? Antropofagia, para poder incorporar o que a pessoa tinha. Então, o líder do coro de dança contava uma história pronta e muitos improvisos eram adicionados à dança. Como performance ritualística era uma celebração esotérica mediante os ritos. Esotérica, gente, é uma coisa interna. E do cortejo sagrado nasce a tragédia, que é o tragos, bode, odé, que é canto e comédia. E o comus, né, que é a comédia também, que é um desfile, cortejo, odé é o conto, é o canto. Então, é aí que é a performance ritualística do ditirambo. Vou ver aqui onde que eu estou. Então, o ditirambo foi a primeira forma de teatro e acontecia de forma ocasional, né? O teatro ele podia ser cantado ou dançado e tinha base de conceito cênico, que até hoje existe na atualidade. O canto, a dança, o teatro é a base, quando a gente fala em artes cênicas, tem isso aí. E esse desenvolvimento do drama incorporava as passagens do Deus em forma de palavras soltas, né? Associadas à dança de coro, e depois foi se transformando em gênero literário, e aí vai contribuir para a poesia grega nos dramas satíricos. Então, não tinha uma forma. O que a gente tem hoje é essa poesia grega que a gente imagina que sejam essas palavras fragmentadas. Existia um teatro de madeira que era montado na hora, né? E as evoluções elas aconteciam ali, as apresentações elas foram por mais de um século assim. E aí o Junito fala, teve origem nos solistas do ditirambo, o coro, que surgiu mediante um processo de transformações de peças satíricas. É o drama satírico, em cujo transcurso passou de assuntos menores, de fábulas curtas, para assuntos mais elevados, abandonando com isso o tom jocoso da linguagem. O drama satírico é, pois, anterior à tragédia. Então, antes do trágico, vem o satírico, vem essa, como se fosse uma crítica, né? Uma sátira, aquilo que eu faço, que eu faço é uma crítica, não deixa de ser uma crítica que eu faço e que depois se transforma numa tragédia. Então, o culto a Dionísio ele vem da Trácia. A Trácia é possivelmente aquela região da Geórgia. Eu estive numa festa não, quando eu estava na gastronomia lá em Pirenópolis, numa apresentação dos vinhos, e eu tenho até hoje uma taça de barro que é o chifre. Então, lá é tradicional tomar o vinho no chifre, né? Como os gauleses também tomam. Então, foi mais ou menos em 533 a.C. Então, foi trazido por um líder ateniense que eles chamavam de tirano, porque ele não tinha linhagem divina. Aí ele chamou um dos líderes, né, que é o Tespes, de Icária, e por aí começou. Ele pegou esse cortejo, aquilo que eu falei do cortejo laboral, e introduziu esse culto a Dionísio. E aí começou a questão da diferença entre ator, dançarino, e como palco, né, delineou um palco diferente do primitivo, e aí onde a dança ela era realizada de outra forma. Então, esse era um ambiente onde várias culturas dialogavam de festa religiosa. Então, a tragédia ela se origina nesse lugar, nesse palco, né? Com Tespes, que ele sai da frente do coro e começa a dialogar com o coro de dança. E aí nasce o teatro. Então, esse ritual
ele é chamado de festa sagrada. Era só uma vez por ano, na primavera, que daí vários dias, daí o deus saía, né? E vinha Apolo novamente. Era no período da colheita e da pisa da uva. E ela era chamada de comos, né? A cerimônia teatral dos rituais, com narrativas sobre Dionísio. E os rituais, os ditirambos, eram os coros em honra ao deus, danças saltadas, movimentos rítmicos, o povo falando vozes assim, e geravam êxtase coletivo, né? Essa festa, os seguidores, a maioria são as mulheres, e ele se encontrava, isso aí eram outros rituais, né, da festa sagrada, porque tinha festa na cidade, cortejo, tudo. Áreas selvagens, né, porque era um terreno emocional e racional, aquela coisa bem dura mesmo. E as músicas eram inebriantes, né, mas lógico, eles bebiam vinho e outras bebidas também. E as pessoas sentiam-se possuídas por Dionísio. E eles dançavam muito símbolos, tambores, tudo que tinha direito, e eles ficavam embriagados, esse frenesi báquico, né, de Baco, e até cair por terra. E essa característica do culto era estar em estado alterado de consciência. Não era... Eles não ficavam assim, conscientes. O vinho, outras bebidas sagradas, né, inebriantes, danças rítmicas, som frenético de flautas, tambores e símbolos. Os celebrantes entravam em estado de êxtase e sentiam-se unos com Dionísio. E o ápice do ritual era quando eles matavam, né, sacrificavam um animal vivo que eles achavam que era a encarnação de Dionísio. Então, isso é a reatualização do mito. E, no final, eles comiam a carne. Aqui que é o ritual dos tupinambás, que eu lembrei. Era a ingestão da carne para ser o Deus, entrar em contato com a divindade. Então, era bem rústico, né? E essa procissão contava a história. No início, muitas pessoas cantando, dançando. Depois ele vai se transformando e se torna em representação, né, da vida do Deus. Então, daí se torna grandiosa, grande, se torna até uma religião, né? O Comus é a comédia, é o ponto central dos rituais, é uma procissão alegre e barulhenta e que tem um falo, que era celebrado com cantos e danças. E os participantes usavam máscaras, disfarces de animais. E era simbolizado a fertilidade no campo e nos lares. E os ditirambos, que é o coro, dança e canto, quer dizer, a dança circular sagrada é um ditirambo, tá, gente? Mas é um ditirambo um pouquinho mais comportada, com características culturais de cada, né, mas assim, sem o sacrifício mas o ditirambo é o coro. Então, a dança circular é uma dança coral, né? E o êxtase coletivo, né, a partir de movimentos rítmicos, vociferações, é que as pessoas não se permitem entrar, né, nesse lado, né? Então, também, ele é o deus das emoções, existe metáforas da onipotência de Dionísio, cujos símbolos, o coração, que é o que restou do desmembramento dos titãs, então aquilo que quando mata, quando desmembra, sobra o coração, que eu já falei, acho que no primeiro ou no segundo encontro, e porque ele é o primeiro que se move no embrião e o último que cessa a morte. Então, sua palpitação, a gente sente felicidade ou medo, né? Há um aperto, calor, uma emoção. Quem já sentiu palpitar? Né, o coração, dá assim, eu estou vendo, o que é que está acontecendo comigo? A gente fica apreensivo. E o falos, né, que é a força vital, a efervescência da vida, ele jorra, ele salta, ele dança. Então, coração e falos jorram a vida. Eles são autônomos, porque eles pulsam e jorram. O coração, ele é um músculo autônomo, né? Ele não tem, então... eu não controlo, né? Aliás, tem gente que controla até com muita meditação, né? A gente não pode falar que não controla.
Então, é um mito polissêmico, muitas conotações qualitativas, plurais, e assume o que o imaginário da sociedade provocou em linguagem, estrutura mítica e simbólica. Ele foi produzido por uma determinada cultura e políticas vigentes, expressando o ethos original que o verifica. Ao interpretá-los, aproxima-se do significado da história da sua construção. E pode-se visualizar a história do feminino na construção do cosmo olímpico do patriarcado. Interpretar o mistério que o mito Dionísio revela, na sua construção simbólica, o Deus que desperta paixões e permite que as mulheres esqueçam seus papéis e obrigações asseveradas por ela. Então, essa é a história de Dionísio, das danças e dos rituais dele. Antes da Marinês já deve estar aí, né, Marinês? Alguém quer colocar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Estou aqui sim, Cris. Oi, pode falar. Não, eu estou aqui. A Bebete quer falar. Pode falar. Eu quero perguntar. Você Pode. deu uma definição ali de esotérico, Cris, que eu perdi. Esotérico é interiorização, porque a gente fala, isso aí é esoterismo, né? Como se for. Hoje em dia, a gente usa a palavra esotérico para coisas místicas. Sim. E o esotérico é algo interno. Ele não deixa de ser místico, mas ele é uma interiorização. E o exotérico é o que vai para fora. O esotérico é o que é internalizado. Tá. Só que as pessoas, elas vão, não, isso aí é esoterismo, né? Quer dizer, não deixa de estar certo, mas ele é uma palavra um pouquinho vulgarizada, quando na realidade é mais profunda. Sim. Obrigada. Nada. Fala, Maria. Cris, tem alguma coisa a ver com o carnaval? Tipo, o carnaval veio desses ritos de Dionísio? Tem alguma coisa a ver? Ou... Olha, é bem parecido, né? É muito parecido, é mais ou menos na mesma época, o carnaval. Agora, tinham as Saturnálias também, tinham outras festas também, que eram bastante ruidosas. Mas eu vejo o carnaval como uma festa bem dionisíaca. Tá? Eu não vou falar que o carnaval vem daí. Eu achei também muita as máscaras, né? Aquele cortejo, as pessoas ruidosas, alegres. Só que o carnaval também ele tem outras... tem o intrudo, né? Então tem outras conotações também. Pode ter Agora, pode ter sido, sei lá, alguma coisa que foi mudando, sei lá. Pegaram... Porque o esquecer também, né, da vida cotidiana, o povo tem essa coisa assim, no carnaval não quero saber de nada, vou esquecer de tudo. Então, tem me trouxe essa semelhança, tá bom. Porque, por exemplo, o carnaval, a gente tem o carnaval, eu estou procurando você, peraí. Achei. O carnaval, ele também tem suas origens nas festas que têm um pouco da tradição celta. Tá? Que são as máscaras podance, né? Em Portugal, perto da região de Bragança. Então, são os ritos de inverno. Começa em novembro e acaba no carnaval. Caramba! Ficou só o carnaval agora. Ele começa. Então, quer dizer, o carnaval não é só
um rito de Dionísio. Ele lembra muito Dionísio, mas tem também muito a ver com esses ritos celtas, como eu estava falando para a Daiane, né? Daiane, você que está estudando, é muito interessante essas festas lá de Bragança. Então, é muito, muito legal. Tem naquele meu último livro um pouco. Sim, eu li eu não sei, o Sagrado. Não, é a sobrevivência. Você não tem da sobrevivência? Não Ah, tenho. então vem aqui que eu te dou. Ah, obrigada. Eu li os dois, você me deu dois. Ah, então tem mais 2 para te dar. Ah, tá bom. Gratidão. Gente, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Cristina, tinha uma pergunta no chat, você já viu? Não, eu estou aberta aqui. Qual que é a pergunta? A diferença espera um pouquinho, entre dança sagrada, dança circular e dança sagrada. A Ana Brito perguntou. Ai, Ana. Vamos lá. Dança circular sagrada foi o nome dado por Bernard Vosin, né? E ela é uma pedagogia que ele criou. A Gabriele trabalhava com a dança sagrada, a questão antropológica. A dança circular sagrada, ela não é, ela nasceu das danças tradicionais que o Bernard fez. Ele fez a pesquisa dele dos povos, das danças dos povos, danças tradicionais dos povos. Mas também na dança circular sagrada, nós encontramos as danças contemporâneas, as danças com músicas clássicas, né? As danças. Tem outros tipos de dança. Hoje em dia está muito comum a dança, como é que eu chamo, gente? Me lembra aí. Dança de autoajuda, né? Hoje em dia tem muita gente fazendo dança de autoajuda nas danças, e fala que é dança circular sagrada, né? Então, a dança circular sagrada, ela é uma dança é uma pedagogia que ele lá em Findhorn ele teve essa inspiração e que depois ele mesmo colocou outras danças. Tem as danças meditativas que a Friedel, né, trabalha. Hoje em dia tem as danças da Nani também, que nem todas dão a mão, mas elas são feitas em círculo. Então, por aí vai caminhando, só que o brasileiro é muito criativo e ele põe tudo põe tudo em roda e fala que é tudo dança circular sagrada. Aí muitas pessoas falam em dança circular, que não tem essa conotação. O que seria a conotação do sagrado? Seria a interiorização da dança, né? Não é que a dança é meditativa, é uma dança expressiva. Ela pode ser expressiva, ela pode ser quente, ela pode ser uma dança, né, alegre, e ela não perde a sacralidade. O que perde a sacralidade é não ter a simbologia, não ter a base, né, que ele preconizou. E a Friedel mesmo falou que aqui no Brasil nós não fazemos as danças preconizadas pelo Bernard Vosin. Nós inventamos outra coisa. Isso eu ouvi ela falando em São Paulo, a última vez que ela esteve em São Paulo. Eu fiquei satisfeita com a sua resposta. Hã? Fiquei satisfeita com a sua resposta, grata. Então tá bom. Que bom, Ana. Vocês lá naquela festa que vocês fazem, a dança lá é sagrada. É uma dança sagrada, não pode não ser uma dança circular sagrada. Para ser uma dança circular sagrada, você vai ter que fazer um arranjo, entendeu? Ela é uma dança sagrada. Gente, mais alguém? Eu não estou vendo a... Gente,
A Marinês não entrou? Estou aqui desde o começo. Ai, que bom. Estou Então, aqui agora eu vou desde o passar para começo. você. Tá bom. Estou te procurando e não te acho. Eu vou compartilhar a tela. Marieta, posso compartilhar a tela? Pode sim. Como é que eu faço? Só compartilhar aqui? Sim. Deixa eu pôr, compartilhar a tela. Aqui. Tudo bem? Estão vendo a tela? Sim. Sim? Ótimo. Então, depois da Cris, dessa aula maravilhosa, eu vou tentar falar um pouquinho da filosofia de Nietzsche, que é tão densa, em poucos minutos. Então, eu fiz uma síntese aqui, e para vocês acompanharem, está tudo num único slide hoje, e vamos ver se eu consigo explicar isso daí. Qualquer coisa, como é um único slide, a gente pode voltar a eles, né, ao assunto que não ficar bem claro para vocês. Então, vamos lá. Os ditirambos são 9 poemas rituais agrários. E deixa eu ver se eu aumento aqui para vocês, ver se vocês continuam enxergando, porque a hora que a Cris aumentou, não enxergaram. Enxergam? Nara, Sim. tudo bem? Sim! Sim. Ai, que bom, que bom. Então, os ditirambos são 9 poemas rituais agrários, e que faziam parte do imaginário da Grécia, né? Só que o Dionísio, o Nietzsche, ele vai escrever os ditirambos de Dionísio. E ele vai escrever esses ditirambos porque ele tem, assim, ele valoriza muito o pensamento grego e o pensamento mitológico. Então, ele faz a sua filosofia a partir da Grécia Antiga, a partir de como o povo grego vivia. Então, para o Nietzsche, essa referência da Grécia Antiga é que vai nortear toda a sua filosofia. Então, e ele vai dizer, o Nietzsche, ele vai ficar ele é contra os valores cristãos, porque os valores cristãos, segundo eles, na verdade, não valorizam essa dimensão dionísica nossa. Eles valorizam apenas a dimensão do apolíneo, do Apolo, e não a dimensão dionísica. Então, ele vai ser contra esses valores cristãos e ele vai fazer um poema, uma ode, falando da exuberância e com muito entusiasmo, né, de forma entusiástica, esses ditirambos, como são os ditirambos. E ele faz, né, ele escreve, o último livro dele é esse, o Ditirambos de Dionísio. No imaginário da Grécia, já foi, a afirmação trágica do eterno retorno. O Nietzsche vai dizer que a gente vive uma vida, e a nossa vida aqui na Terra é um eterno retorno. É como se fosse uma ampulheta que vira de um lado e vira do outro. Quando termina de um lado, a gente vira do outro, porque é o eterno retorno aqui na Terra. Então, ele vai dizer da necessidade da transvaloração de todos os valores, porque esses valores cristãos que chegaram até nós, os valores da sociedade ocidental, são valores que precisam ser transvalorados, quer dizer, precisamos mudar esses valores, porque a gente precisaria, segundo Nietzsche, aceitar o trágico da existência humana. E qual que é o trágico? Por isso que ele gosta da cultura
grega, né, antiga, porque ele diz que o trágico da cultura humana, da existência humana, é sofrimento e prazer, é Apolo e Dionísio. Então, não dá para a gente querer privilegiar o Apolo em detrimento de Dionísio. Por quê? Porque sofrimento e prazer fazem parte da vida da gente. Então, ele é contra os valores da sociedade ocidental. Ele vai dizer que, com Sócrates, né? Começa com Sócrates, depois o pensamento de Platão vai ser, na verdade, a continuidade do pensamento de Sócrates, e que vai levar ao cristianismo, né? E essa defesa, então, de valorizar as coisas do céu, do espírito, e não as coisas da terra, da nossa vida aqui na terra. Então, por isso que ele critica o cristianismo, que valoriza a alma em detrimento do corpo, quando ele vai dizer que o corpo é tão importante, não tem que desvalorizar, né? E então ele é contra Sócrates, que vai dizer da importância da razão, do pensamento racional. Então, segundo ele, começa aí, né? A cultura ocidental começa a se descaracterizar quando Sócrates valoriza o pensamento racional. E na tragédia, estudando os gregos, ele diz que havia um equilíbrio entre ordem e desordem, né? Entre o Apolo e o Dionísio. Então, ele vai falar dessa ordem e desordem, de prazer e sofrimento. Para ele, isso tudo está junto, não é para a gente separar. E ele diz que o que a sociedade ocidental vai fazer, vai ter como remédio, né, para essa situação que fica, esses valores que ficam descaracterizados, ela, através do conhecimento científico, ela busca o remédio para resolver as suas questões. Apolo é o sol, né? É a iluminação. E Dionísio seria a noite, a desordem. Mas os dois são muito importantes, tanto o sol como a noite, tanto o dia como a noite, né? E isso tudo, né, quando ele vai falar do teatro, das tragédias, como a Cristina já falou, causa um processo catártico nas pessoas, né? E porque ele vai dizer que as tragédias afirmam a vida. Nas tragédias tem o lado prazeroso e o lado de sofrimento. As tragédias terminam, né? O teatro trágico termina com sofrimento. E isso é bom, porque quem está assistindo, quem está participando, passaria por um processo catártico. E as tragédias, para ele, é uma afirmação da vida, tal como ela é. A última obra dele foi de Tirambos. E ele diz, na abertura da obra, na introdução, que ele está prestando um bem à humanidade com essa última obra dele, né? É um bem à humanidade que todos deveriam ler. Ele vai falar que os valores da sociedade ocidental são valores que consideram senhores e escravos. E, segundo ele, a moral dos escravos é a moral dos fracos. E a moral dos senhores seria a moral dos poderosos. Então, ele diz que nós todos deveríamos ter uma moral de senhores, o super-homem, né? O homem deveria ser potente e não se tornar escravo. E por isso também ele critica os valores que o cristianismo defende de bondade, de humildade, porque isso tornaria o homem fraco. E ele acredita que o homem tem que assumir a sua potência, o seu poder. E ele fala da vontade, ele escreve também sobre a vontade de potência. A vontade de potência possibilita a nós, seres humanos, o fazer, construir a nossa vida, né? É ação mesmo. Também ele vai falar do eterno retorno. O que isso quer dizer? É um vir a ser, é um construir-se, estar se fazendo, e é um eterno retorno, como eu falei para vocês, como uma ampulheta, né? Que ora está de um lado, ora está de outro. Você vai estar se fazendo o tempo todo e retornando. E por que ele critica o cristianismo? Porque o cristianismo acredita no céu, descaracteriza o corpo em função da alma.
Então, você vive uma vida mais controlada aqui na Terra para você ganhar o céu. E ele acreditava nas forças instintivas do homem. É por isso que ele valorizava tanto, né, a vida do povo grego, porque os instintos eram valorizados, principalmente quando a gente fala de Dionísio. Ele escreve também além do bem e do mal, porque ele diz da necessidade de uma nova moral. Essa moral de escravos, essa moral de pessoas que são serviçais, no sentido de estar disponível para atender os outros. Ele é contra a fraqueza dos homens. Ele defende o homem que assume a sua potencialidade. E Dionísio, na obra de Nietzsche, é uma visão de mundo, gente. A visão de mundo de Nietzsche é a partir de Dionísio. É um sim à vida. O Nietzsche diz sim à vida, e não viver essa vida na expectativa de uma vida futura, né? Como as religiões incentivam que a gente faça. Segundo ele, a gente tem que viver plenamente esta vida, com dores e alegrias, com prazeres, faz parte da vida. E dizer sim a esta vida, né? Dionísio ri, dança, é este Dionísio, é esta vida que Nietzsche quer para a gente. E com Dionísio nós mergulhamos no mar das forças, né? Ele incentiva essa potência, esse potencial humano de estar vivendo a sua dimensão, entre aspas, eu diria instintiva, mas animalesca, entre aspas, né? Porque Nietzsche diz que isto é que é potência humana. E quando nós negamos a nossa potência, os nossos instintos, quando nós vivemos em função de uma vida futura, nós não vivemos plenamente a nossa vida, né? Nós passamos pela vida e nós não vivemos, e é um eterno retorno. Daí perguntam se ele é nihilista, e ele diz que ele não é nihilista, ele acredita na vida, ele acredita nesta vida aqui na Terra. É isto que ele acredita, né? E por isso que Dionísio, para ele, é uma visão de mundo. É a partir de Dionísio, de toda essa energia dionísica, né? Desta desordem, porque essa desordem, segundo ele, é uma desordem construtiva. Na vida da gente, a desordem também pode ser construtiva, ou deve ser construtiva, né? Então, estudar Nietzsche é altamente significativo e tem tudo a ver com tudo isso que a Cristina falou hoje, né? Esses rituais, né? São rituais que defendem, na verdade, são rituais que estimulam que as pessoas se revelem como são, né? Se manifestem como são. E, segundo ele, isto é a identidade humana, o lado trágico e o lado também de prazer da vida. Eu acho que é isto que eu queria trazer para vocês, essa visão de mundo, porque eu só tenho 15 minutos, essa visão de Nietzsche a partir de Dionísio, né? A partir do deus Dionísio, de tudo que Dionísio significava na Grécia Antiga. Agora eu fico aberta também para as perguntas. Eu coloquei nesses círculos algumas palavras-chave da questão da filosofia de Nietzsche, né? Isto é uma filosofia, né? O poema lírico, ode, a questão do trágico é muito importante para ele, o trágico faz parte da vida da gente, e ele gosta da época, do período trágico da Grécia Antiga, os valores da sociedade ocidental que ele critica, a partir de Sócrates. A razão acaba sendo muito valorizada a partir de Sócrates, Platão e depois o cristianismo na sequência. A razão e o cristianismo que vai valorizar uma vida futura, uma vida no céu, valorizar o céu e não a terra. A questão de Apolo representando o sol, o Dionísio à noite, a questão da vida, né?
valorizar esta nossa vida, fazer, a gente se constrói neste mundo. O ser, vir a ser, o constante vir a ser do ser humano, recuperar as forças instintivas, estar além do bem e do mal, uma nova moral. Ele fala da importância de uma nova moral, que vai além do bem e do mal, que não fica, isto é bom, isto é ruim, isto pode, isto não pode. E acho que era isto que eu tinha que falar para vocês. Claro que Nietzsche, assim como a Cris, eu precisaria de muitos dias para falar dessa filosofia e desses livros aqui que eu coloquei. Cris, era isso? A Bebete tem uma pergunta. Adorei, Marinês. Pois não, Bebete. Eu vou dizer que eu não gostei, porque foi muito pouco. Você podia falar tudo de novo e ficar mais 3 horas. Precisa mesmo. Você sabe que foi difícil de sintetizar, né? Eu vim com a intencionalidade de sintetizar tudo isso, mas são muitas obras e a filosofia de Nietzsche é muito densa e a gente precisaria mesmo de mais tempo. Mas fica para um outro momento, né, Cris? Mas as suas colocações são muito boas, eu gosto muito do seu jeito. Que bom. Então, eu queria saber um pouquinho mais, Marinês, não sei se você pode expandir para mim, um pouquinho dessa reflexão de além do bem e do mal e além da moral. Temos tempo, Cris? Pode ser? Sim, Marinês, pode, tá, lógico. Então, vamos lá falar um pouquinho, né? Porque essa moral... Ai, acho que saiu, meu. Essa moral que o Nietzsche... Eu saí do Zoom, será? Não, só parou de compartilhar. Tá, então, essa moral que o Nietzsche fala, essa moral que nos submete, ele é contra essa moral que nos submete. Segundo ele, essa moral é uma moral de escravos, não é uma moral de senhores. A gente precisaria ir além dessa moral, a gente teria que ter uma moral que vai além do bem e do mal, porque bem e mal fazem parte da vida da gente. Assim como prazer e sofrimento fazem parte da vida da gente, o bem e o mal também, a gente teria que entender isso. Quer dizer, a gente sabe que fazem parte, mas a gente busca alguns caminhos, né, que pregam a bondade, a humildade, especialmente quando é o cristianismo, né, que a gente tem que viver bem neste mundo, mesmo que a gente sofra, porque depois a gente ganha o céu. E ele está falando de uma nova moral, uma moral diferente, uma moral em que a nossa vida, na plenitude dela, instintivamente se faça presente. Agora, evidentemente que não é tão simples assim, né? Se você pensar numa nova moral, uma moral de pessoas... Ele fala da potência do ser humano, do fazer. O ser humano que se completa nesta vida. Porque ele diz que ele não usa essa expressão, mas o céu não dá penhor para ninguém. Essa é do Dostoiévski, né? Crê na terra que o céu não dá penhor para ninguém. Ele diz que a vida da gente é um eterno retorno, a gente vai retornando, Então, a gente tem que viver plenamente esta vida, sabendo que ela é trágica em alguns momentos, mas ela é prazerosa também, principalmente nós vivemos englobando os nossos instintos também, e não abafando ou esquecendo que a gente tem essa dimensão de sentimentos, de emoções, né? Acho que no século XXI a gente está retomando isto, né? Está entendendo melhor que corpo é uma coisa importante. O cristianismo tira o corpo, né? A alma que passa a ser importante. E o Nietzsche vai dizer que não, que o corpo tem importância, que a gente tem que viver as demandas do nosso corpo.
Então, você vive mais plenamente, você não fica dividida, não é uma moral. E a moral, evidentemente, vai ser consequência disso. A moral que nós temos hoje é uma moral que vem desde lá, desde os antigos filósofos, né? Que vai influenciar. Platão influencia muito o cristianismo, né? Se a gente vai no mundo das ideias de Platão, a gente vai entender o cristianismo, a gente vai entender o mundo das ideias. Então, é isto que o Nietzsche critica. Deu para... Estou fazendo, assim, um suco de tudo, né? Não estou ouvindo, Bebete, abre o microfone. Fazendo uma analogia com Jung, seria tipo assim, seja mais autêntico, viva mais e exclua essa persona, essa representação esteticamente coerente e perfeita que te pede. Isso mesmo. Uhum. Certinho, é bem nesse sentido. Uhum. Né? Não dá para você viver assim, só em termos de bondade, de delicadeza, né? Não é, nós não somos assim. Isso não significa que nesse fazer-se humano você também não vai se construindo, né, de uma forma mais satisfatória. Mas o que não pode é negar. O corpo não pode negar os instintos. Tá? É entender como ele é uma visão de mundo, Dionísio, para ele. Então, se a gente entende Dionísio, né? É o caos, é a desorganização, Dionísio. E é isso que o Nietzsche gosta disso e se incomoda quando é tudo proposto de forma organizada. Agora, a gente tem que entender que a polis, né? Ela pede uma organização, né? A gente vai entender a polis grega depois, né? Que ela pede uma organização. Né? Então, a gente vai se organizando para viver coletivamente. Agora, viver coletivamente não deve significar abafar as suas necessidades como ser humano. Porque fica meio difícil entender. Se não é nem o bem nem o mal, neutro que não pode ser, né? Porque não, neutralidade não tem nada a ver com Nietzsche. Nietzsche não é neutro. Sim. É além desse bem e desse mal que está posto. Sim. Tá? É além desse bem e desse mal que está posto. É uma transvaloração de todos os valores. O Papa é maluco, viu? O Papa é doido. Mas é muito interessante. Não tem como não ler Nietzsche e não se apaixonar por tudo que ele fala. Porque ele traz a plenitude da vida da gente. Que nem sempre a gente pode vivê-la, né? Mas daí ele resgata Dionísio e fica mais fácil para a gente entender. Cris, por isso que eu queria tanto que você explicasse Dionísio para a gente. Mas deu para entender o Dionísio? Também difícil, né? É polissêmico, né? Mas pelo olhar do Nietzsche fica mais fácil, né? Quando a gente vai estudar o Dionísio pelo Nietzsche, fica mais fácil. Sim. Mas ele é a loucura sagrada. É a tragédia, a comédia. É aquilo, quando a gente consegue entender isso, a gente entende. E o Nietzsche vai falar que na Grécia Antiga, Apolo e Dionísio tinham vez, né? Eles estavam presentes, né? Não era o culto de um em detrimento do outro. Não. Os deuses estavam presentes. Então, é isso que ele está propondo para a gente também, que na nossa sociedade ocidental, isso se dividiu, houve uma divisão. Então, ele está trazendo de novo essas divindades para que a gente traga isso para o nosso dia a dia, para a nossa vida. O fazer-se. E ele não fala o construir-se, mas quando ele fala do fazer, é bem nesse sentido de construir-se ser humano nessa plenitude. Acho que é isso. Tá bom assim, Bebete? Quem mais?
Grazi, pode falar, Grazi. Na verdade, se a gente parar para analisar, não tem nada de loucura nisso, né? Porque a nossa sociedade, principalmente no nosso país, ela vive exatamente em função dessa moral que nos foi colocada do cristianismo, e aí a gente vê, né, o desmatamento da natureza, as coisas acontecerem justamente por isso, porque a gente não pega a potência para a gente e acha assim, não, esse mundo aqui é só de sofrimento mesmo e vai acabar tudo, mas aí quando eu morrer eu vou encontrar o paraíso no céu. E aí a gente acaba esquecendo de cuidar do nosso paraíso, e de um paraíso que nos foi dado que faz parte, que a gente ainda não conseguiu entender isso, justamente por conta dessa moral que foi incutida. E aí a gente acaba agindo e fazendo as coisas que a gente está fazendo, esperando por um céu e destruindo o céu que a gente tem aqui, né? Que é a Terra. Mesmo, então, bem não tem nesse nada sentido. de louco. O céu está aqui, né? Exatamente, não tem nada de louco, não. É bem atual, é bem antigo e bem, né, assim. É pertinente, né? Bastante. É isso. Gratidão. Bom, eu que agradeço. Mais alguém? Eu vejo o Dionísio, eu gosto muito de olhar o Dionísio no tarô mitológico, como eu já falei, né, aqui anteriormente, porque ele vai caminhando e vai adquirindo características de cada arquétipo por onde ele passa. Então, ele é meio plástico, né? Eu vejo o Dionísio assim, um pouco plástico, né? Então, é bem interessante isso aí. Eu fico preocupada, porque falar de Nietzsche assim, em tão pouco tempo, né, gente? Olha, foi en passant mesmo, então, só para a gente estar relacionando com tudo que a Cris está falando, né? Claro que a filosofia de Nietzsche é muito densa e a gente precisaria de mais tempo. Foi só mesmo para complementar a questão dessa visão de mundo dionísica do Nietzsche, tá? Mais alguém tem alguma pergunta, algum questionamento? Noemi vai falar uma poesia para a gente, Noemi? Sim, Cris. Primeiro eu quero agradecer essa palestra hoje. Que maestria falar sobre Dionísio nessa proporção e trazer para esse contexto tão contemporâneo, né? Porque é um assunto que ele está permeando a vida da gente nos nossos contextos hoje. E Inês, com esses arremates, trazendo também esse complemento com essa profundidade, você trazer esse olhar filosoficamente poético de Nietzsche para esse contexto. Acho que essa foi uma das palestras mais maravilhosas que essa casa já recebeu. Eu fico muito encantada toda vez. E é sempre aquela perspectiva de que queremos mais, né? Queremos aprender mais, porque a gente vai vendo o quanto tudo é tão profundo e o quanto tudo é infindável, né? Um conhecimento que quanto mais a gente vai aprofundando, mais a gente vai vendo que precisa conhecer mais para a gente poder ter uma certa pertinência em dialogar sobre, em compartilhar esses saberes tão valiosos, tão importantes, né? E essa escola de saberes, ela traz para a gente essa grande oportunidade. E aí, para trazer também um contexto onde a gente vai estar inserindo o nosso olhar nesse alerta de nós, né, para nós, eu trago Frida Klock, do livro dela Dança, Som Profundo Silêncio, Meditação da Dança, que ela diz assim, uma poesia que diz assim: agora feche seus olhos, para que possamos esconder tudo na nossa escuridão, no nosso silêncio, como se tudo isso pertencesse a nós, nos desejos, nos projetos, naquilo
que uma vez deixamos de fazer lá em algum lugar nas nossas profundezas. Isso aqui também está presente. É como uma carta que nós lacramos. Mantenha seus olhos fechados. Aquilo não está lá. Lá não há nada, somente a noite. A noite do quarto envolta a uma pequena luz. Você a conhece bem. Mas dentro de você, tudo isso agora está alerta e leva à sua fase delicadamente cerrada, como numa onda da maré. E agora leva você, e leva tudo em você. E você está sendo levado como uma pétala de rosa que pousa por cima de sua alma. Porque agora nos é exigido mais. Vê em quem estávamos pensando quando demos as boas-vindas àquilo que estava à nossa frente. Sim, o que afinal foi isso? Feche os olhos mais ainda e procure reconhecer os mares, mar por mar, que suportam o seu próprio peso, num azul que irradia de dentro e vazios nas bordas, como um fundo de verde. Feche os olhos com firmeza. Foi isso? Você mal sabe. Você já não pode mais separar isso daquilo que está dentro de você. É difícil reconhecer o céu no seu interior. Lá vai o coração. Segue em frente e não olha para trás. Mas saiba que nós podemos nos fechar dentro de nós à noite como fazem as anêmonas. Recolher os acontecimentos do dia dentro de nós para nos abrir de novo, um pouco maior, na manhã seguinte. E prosseguir assim. Não nos é apenas permitido, mas é exatamente o que devemos fazer. Aprender a nos fechar sobre o infinito. Nós, porém, podemos nos fechar firmemente e perto das coisas sombrias que já estão dentro de nós, guardar ainda mais um resíduo do que é inconcebível e insondável, como se tudo isso a nós pertencesse. Hilke. Eu achei muito esse poema muito a ver com tudo isso que foi dito aqui hoje. Acho que vale a pena a gente revisitar, sabe? Todas essas perspectivas e trazer esse olhar dionisíaco para a vida da gente. Né? Quem é Dionísio em nós? Encontrar esse Dionísio em nós todos os dias. Muito agradecida, Cris, Inês e todas. Gratidão, Noemi, gratidão, Marinês, gratidão, Nara, e gratidão a todos que participaram. Aí, então, se não tiver mais nada, a gente vai fechando. Daqui ao próximo mês nós estaremos aqui novamente, vamos falar das Mênades. É que Dionísio, assim, gente, ele é bem profundozinho, né? Até para a gente que estuda, às vezes, assim, não é muito fácil a gente concatenar a ideia, porque ele é díspare, né? Ele é polissêmico, ele nasceu, ele é isso, é aquilo. Então, como diz a Noemi, o Dionísio em nós, né? Entender-se o Dionísio em nós. Essa loucura sagrada, dionisíaca, essa tragédia, né? Que a gente sabe, vira comédia, e é a vida que segue. Gratidão, gente, gratidão. Gratidão, Cris. Um abraço a todas. Até terça-feira que vem com outras coisas, né? E até o próximo mês com a Cris. Boa noite. Tchau. Boa noite.